tarde. Que a paz e o amor do Cristo se faça presente em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Estamos iniciando mais uma palestra virtual pelo canal no Facebook Creche Neasa. Agradecendo a todos por nos assistirem, por estarem conosco para mais um momento de esclarecimento e de estudo. Para que possamos iniciar, contamos com a presença do nosso querido João Pedro, que vai nos trazer uma música. Vamos agora passar a palavra para João Pedro, para que ele possa fazer a leitura da mensagem inicial deste nosso encontro. Viver em paz. Viver em paz. Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te da piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. A palavra continua com João Pedro para fazer a prece de início.
Santo anjo do Senhor, poderoso guardador, que te confiou a piedade divina. Rege, guarde, governe, ilumine. Amém. E assim sendo, em nome de Jesus, e em nome do mentor espiritual do NEASA, possamos iniciar esse nosso encontro em paz, que assim seja. Então, a gente agradece a João Pedro por esta participação. Muito obrigado, foi muito bom. E agora iniciemos a nossa palestra. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema proposto para a tarde de hoje é a lição da estrada de Damasco. Percebemos a grandiosidade do trabalho mediúnico do querido Chico Xavier. São mais de 400 obras psicografadas, diversos temas, diversas abordagens, uma contribuição imensa para o conhecimento da doutrina espírita. Destas obras, diversos espíritos utilizaram-se das mãos abençoadas de Chico. Entre eles, o espírito Emmanuel, que, por sinal, era o seu guia espiritual e, através de Chico, nos trouxe mais de 200 obras psicografadas. Dessas 200, muito conteúdo doutrinário, muito conteúdo da Boa Nova do Cristo. E aí separamos alguns grupos de obras que são interessantes. Claro, todo o acervo é interessante, mas a gente destaca esses grupos. Um desses grupos de obras de Emmanuel é a coleção Fonte Viva, que é composto pelo livro Fonte Viva, esse do qual foi lida a lição inicial. Tem também o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Onde o benfeitor Emmanuel vai nos trazer versículo da Bíblia e vai comentar, tirar desse versículo toda a lição moral que ele traz e demonstrar para nós, de uma maneira clara e precisa, a aplicação no nosso dia a dia. Outro grupo de obras deste autor espiritual são os chamados romances. O primeiro deles, intitulado Há 2000 anos, lançado no ano de 1939. O segundo dos romances, intitulado 50 anos depois, lançado em 1940. O terceiro romance, lançado em 1941, é o livro Paulo Estevão, o qual serve de base para os nossos estudos na tarde de hoje. O quarto romance, de 1944, é o livro Renúncia. E fechando essas obras de romance de Emmanuel, em 1953, temos o livro Ave Cristo. Então, 5 romances, 5 livros. O Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Nessas obras, nós vamos encontrar uma beleza literária, obras muito bem escritas, de uma leitura extremamente agradável, encantadora, emocionante, mas principalmente de um profundo conhecimento espírita e de um profundo conhecimento da mensagem do Cristo e de trazer exemplos fundamentais como referências para as nossas vidas. Desses romances, como já havia dito, a obra que serve de base para as nossas reflexões nesta tarde é o livro Paulo e Estevão, que foi lançado em 1941, ou seja, um ano que vem já temos 80 anos do lançamento dessa obra monumental, que sem dúvida é uma das maiores obras desde a codificação. A codificação são aqueles livros organizados por Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, após essas obras, podemos dizer que uma das maiores, sem dúvida, é Paulo e Estevão. Nós vamos encontrar na internet um material rico que nos fala exatamente do estudo dos romances de Emmanuel e também dessa obra em particular,
que é o livro Paulo e Estevão. Nós vamos ter, por exemplo, um trabalho do expositor espírita Saulo César com webinários. São 7 webinários, 7 vídeos, cada um com uma média de 2 horas de duração, onde ele vai fazer uma abordagem, no primeiro vídeo, um resumo dos 5 livros, dos 5 romances. Depois, para cada vídeo, ele vai abordar cada uma das obras, e no final, um específico para perguntas e respostas. Então, é sem dúvida um acervo muito bom do Saulo César para que possamos conhecer esses romances. Há também um estudo do palestrante espírita Rafael Lavarini, e aí um estudo específico da obra Paulo e Estevão, intitulado Desvendando Paulo e Estevão. E aí nós vamos encontrar um estudo sequenciado da obra. E é interessante que o próprio Rafael vai relatar que eles estão há mais de 3 anos estudando a obra e ainda estão um tempinho ainda, levarão um tempinho ainda para poder terminar. Tamanho manancial de conhecimento quando nos propomos a estudar uma obra dessa envergadura. Então, há um convite constante para que possamos ler esses romances de Emmanuel. Quem já leu, relê, porque a cada leitura, um aprofundado conhecimento do entendimento. Para quem não conhece, fica a sugestão. Muito bom como fonte de estudo. E também uma sugestão para as casas espíritas, que possamos passar a adotar esses estudos para que possamos compreender ainda mais dessas obras. A passagem específica que vamos tratar na tarde de hoje, a lição do ocorrido na estrada de Damasco, vai se encontrar detalhadamente escrita no livro Paulo e Estevão, no capítulo 10 da primeira parte. É o último capítulo da primeira parte. E vamos encontrar também na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. O relato da ocorrência na viagem para Damasco, aí na Bíblia uma situação mais resumida, com poucos detalhes. E é interessante quando a gente relembra essa questão dos romances, relembra a importância de Paulo e Estevão, para aqueles que já tinham notícia disso, e para aqueles que não, que agora estão sendo informados. Me lembro uma questão de uma vez, uma fala de Chico Xavier. Alguém pergunta a Chico qual é a novidade. Chico, tem alguma novidade no plano espiritual para nós? E Chico responde, tem. A grande novidade foi, e continua sendo a boa nova do Cristo. E aí podemos fazer uma comparação com o assunto que estamos tratando. Muitos espíritas estão, até em certo ponto, desesperados atrás das editoras espíritas pelos novos lançamentos, o que é que tem de novo surgindo. É compreensível essa busca. Mas podemos dizer, semelhante ao médium mineiro, a boa notícia, em termos de obra espírita, continua sendo a codificação de Kardec, continua sendo o trabalho de Emmanuel, o trabalho de André Luiz, o trabalho de Manuel Filomeno de Miranda. Sim, continua sendo uma grande novidade, por ser um manancial rico de estudo, de conhecimento, como também, e aí infelizmente, por serem pouco estudados no meio espírita. O intuito de relembrarmos o trajeto, a experiência de Saulo de Tarso na ida para Damasco, além de lembrar da história em si, mas uma proposta mais profunda, uma proposta de extrair o aspecto espiritual daquela lição. E ao extrairmos esse aspecto espiritual daquela lição, perceberemos que ela está totalmente relacionada com a nossa jornada espiritual. Porque somos espíritos imortais. Estamos trilhando o nosso caminho da evolução. E aquela lição, lá, às portas de Damasco, nos traz excelentes reflexões. Para que possamos assimilar, meditar e aí buscar aplicar no nosso dia a dia, enriquecendo o nosso viver, enriquecendo essa trajetória de evolução, permitindo, através da nossa ação,
que brilhe a nossa luz cada vez mais. Antes da gente adentrar, propriamente dito, na passagem do ocorrido naquela estrada, é necessário entendermos um pouquinho antes. Saulo de Tarso, um rabino judeu, um doutor da lei, já se encontrava como o maior perseguidor dos cristãos. Estava, num dado momento da sua vida, já reflexivo, pensativo, meditativo sobre diversos assuntos. Saulo, ele estava num momento onde iniciamos a nossa narrativa, em um ambiente onde tinha acabado de ter os últimos momentos da sua ex-noiva na face da terra. Abigail tinha voltado para o plano espiritual. Saulo tomou notícia e foi até onde ela vivia aqui na face da terra. Chegando lá, conversa com aqueles que convivem naquele ambiente, em específico com Zacarias. E Zacarias o informa que Abigail convertera-se ao cristianismo, encontrou um apoio muito grande para as dificuldades no final da existência material, graças ao conhecimento da mensagem de Jesus. Só que Saulo não interpreta isso como algo positivo. Saulo interpreta o contrário. Atribui a convalescência da ex-noiva exatamente à conversão ao cristianismo. E aí teria sido, segundo Saulo, essa conversão o motivo para que ela adoecesse cada vez mais até o ponto da sua morte. E aí então percebendo na figura de quem ensinara a Abigail o Evangelho de Jesus e com isso ela convertera-se, aí atribuía a esse mestre cristão que a auxiliou, Saulo atribuía como causador do grande mal. E esse mestre cristão, que tão bem acolhera Abigail, era Ananias. Saulo, então, retorna para Jerusalém e busca se munir de autorização para poder perseguir Ananias, aplicar uma pena exatamente porque achava que aquela situação de ter ensinado a Abigail a boa nova e dela ter se convertido tinha lhe feito muito mal, e Saulo entendia que precisava punir sim Ananias. E fosse preciso exterminar a sua vida física, sim. Né? Tirar a vida física de Ananias. Então Paulo consegue a autorização, descobre onde Ananias está. Ananias estava em Damasco. Saulo então vai com 2 companheiros para essa jornada e inicia a sua jornada. E aí, para que não possamos perder nenhum elemento precioso da narrativa, permitam que possamos fazer a leitura. Aqui está a obra, Paulo e Estevão. E aí a gente vai fazendo uma leitura e tecendo os comentários necessários. Inicia-se então a viagem de Saulo para Damasco, acompanhado de Jacó e Demétrio. Saulo, pensativo. E em seus pensamentos, ele diz: onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que ele despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam-no de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro.
Então, esse momento da viagem para Damasco é bastante interessante, porque vamos encontrar um Saulo a refletir, a pensar. E a ter algumas dúvidas, como por exemplo, ele que tinha tanto conhecimento da lei de Moisés, se dedicava tanto à religião, mas não conseguia aquela paz. A paz que perseguia em pessoas que ele entendia como tão simples, tão pobres, tão miseráveis. E ele, com todo aquele acervo de conhecimento e dedicação à religião, não tinha aquela paz. Como pode ser? Ele também se perguntava sobre a questão da diversificação dos sofrimentos para cada pessoa. Porque alguns retornam ao plano espiritual, tendo ainda uma trajetória que poderia ser vivida aqui na face da terra, como Saulo lembrava então de Abigail, que tinha retornado ao plano espiritual. Como também entrava em conflito em sua mente, porque ele sabia que, segundo o mundo, ele tinha todos os elementos para ser feliz. Todos. Ele era bonito, ele era rico, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito poder, ele tinha status social. Tinha tudo, conforme o mundo material diz, isso aí vai te dar felicidade. Isso aí vai te dar plenitude. Mas Saulo, apesar de ter todos esses elementos, não se sentia feliz. Não se sentia em paz. Começava a perceber que precisava de algo mais. De algo que realmente preenchesse para trazer essa paz, essa serenidade, esse equilíbrio que tanto ele buscava e que ainda não tinha encontrado. Começava a perceber que o caminho eram as coisas, conquistas de ordem espiritual. Então percebemos aí que em Saulo começa a desfazer a casca, a couraça, aquela dureza que havia em seu coração. Tudo isso mantido pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Esses elementos começavam a trincar, começavam a derrocar. E ele aí começava, então, a perguntar-se mais profundamente para onde caminhar. Como guiar os meus passos para encontrar aquilo que tanto desejo. E aí fazemos essa primeira ponte com o nosso dia a dia. Quantos de nós nos deparamos com indagações e indagações acerca do que vem após a morte do corpo físico? Porque uns sofrem mais que os outros? Porque tal situação ou aquela outra situação está ocorrendo? Porque se busca tanto as coisas materiais e nessa busca se está tão vazio. E mesmo quando conquista essas coisas materiais, não se encontra a plenitude e a realização. Muitos se encontram assim. Muitos se encontram assim. Com dúvidas, com vazio existencial, com questões que afligem a sua mente. E aí fazemos esse primeiro ponto de comparação. Muitos, por aí afora, se perguntam por onde caminhar. Vamos perceber também, será que Saulo precisava ter sentido uma dor tão grande com a partida de Abigail? Será que ele precisava passar por aquela dor tão grande? Ver aquele acontecimento com uma forma tão pesada? Precisava estar, por exemplo, no ponto onde estamos narrando, com tamanhas questões que fervilhavam a sua mente? Precisavam estar em tamanha perturbação daquele jeito? Será? Será que a obrigatoriedade de passar para o sofrimento para depois abrir os nossos olhos para a realidade da vida? Nós vamos perceber que Jesus, em vários momentos, trouxe a Saulo o convite do amor. Convites, vamos ver 3 momentos, convites claros, diretos, precisos, sem falar dos outros, que era quando Saulo tinha contato com diversos cristãos e percebia ali lições do Evangelho, infelizmente não absorvia.
não parava para pensar. O primeiro momento desse convite do Cristo, aí fala num convite mais claro ainda, foi quando Saulo presencia uma palestra de Estevão, que por sinal é tido como um dos maiores pregadores do cristianismo. Saulo está na Casa do Caminho, um local onde os cristãos atendiam diversos enfermos, diversos necessitados e também realizavam pregações. E Saulo, em dado momento, vai à Casa do Caminho e assiste a uma pregação de Estevão. Mas aquilo ali não o toca. Pelo contrário, Saulo vai então diminuir aquela pregação de Estevão. Perguntar como um carpinteiro simples pode ser o Messias tão esperado pelos judeus. E dali, depois dessa pregação de Estevão, Saulo sai decidido a perseguir os cristãos. E os persegue de fato, com muita intensidade. O segundo momento do convite mais claro do Cristo para Saulo, através do amor, é quando Gamaliel, também rabino judeu, que fora o instrutor de Saulo, Gamaliel havia recebido das mãos de Simão Pedro um exemplar dos escritos do Evangelho segundo Mateus. E Gamaliel já tinha percebido a necessidade de dar uma atenção àqueles textos. Não era uma coisa para ser tida como loucura ou como algo a se descartar. Gamaliel já percebia que havia algo diferente ali. E passa essa informação a Saulo, do valor daquele manancial de conhecimento que Jesus tinha deixado como exemplo e Mateus tinha relatado naqueles escritos. Mas Saulo permanece com a postura de não aceitar, de não concordar. Vamos ter um terceiro momento do convite bem nítido. Abigail, antes de retornar ao mundo dos espíritos, ela teve um sonho. Nesse sonho, Estevão, seu irmão, vem relatar que Jesus tem uma tarefa, um plano imenso de trabalho para Saulo. E, claro, Abigail não teve como contar deste sonho para Saulo, mas contou para aqueles que estavam ali na sua convivência, e Saulo depois ficou sabendo disso. Então, foram vários os convites de Jesus a Saulo através do amor. O convite para a mudança, para fazer diferente. E aí fazemos essa segunda ligação com as nossas vidas. É obrigatório a gente só despertar depois do sofrimento? Não, não. Há o convite do amor. É quando recebemos uma mensagem simples de alguém, seja ela física ou virtual. Quando assistimos uma palestra, numa conversa edificante com alguém. E os outros convites, que são as oportunidades de fazer o bem, que batem à nossa porta, que estão no nosso dia a dia, até mesmo dentro do lar, são os convites de Jesus para que possamos agir da maneira correta. E o que fazemos, na maioria das vezes, com esse convite, a gente rasga este convite. Quando eu rasgo o convite do amor, eu planto a dor. E amanhã vem o sofrimento, e aí vai ser esse outro elemento a impulsionar para que eu possa crescer. Mas não obrigatoriedade de passar por ele como se fosse a única opção. Na estrada de Damasco, Jesus busca Saulo. Jesus vem até Saulo. Jesus também nos busca. E aí lembramos da passagem do Cristo quando ele diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Então o Cristo busca a todos nós. E a gente reforça a maneira como ele nos busca, como a gente falou, mensagem, palestra, convite para uma conversa, convite para ir a um centro espírita, quando isso novamente for possível, convite para a prática do bem. Então Jesus nos busca. Nos busca para que possamos mudar, não é buscar-nos para que possamos pedir a Ele o que a gente quiser e Ele nos servir e pronto. Não. Ele nos busca para que possamos
modificar o nosso proceder. Em outro momento da viagem de Saulo, Emmanuel nos traz: em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo, sobre a areia ardente. E aqui um outro momento que merece a nossa atenção. Quando Saulo cai daquele animal, naquela estrada. Mas aqui o cair significa muito mais nesse momento de Saulo. É cair em si. É o reflexo daquela análise espiritual que ele já estava fazendo muito antes da viagem. E essa análise se intensificou durante a viagem. Falamos então de uma queda espiritual, no sentido de derrocada dos vícios morais. Aquilo que começava a ruir, a trincar, quando ele começava a refletir, começava a perceber as coisas espirituais, nesse momento da queda. E desse momento do contato com o Cristo, aí de fato, aqueles pilares dos vícios morais, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, desmoronam. Vão desmoronando. E aqui um detalhe, desmoronam. Mas há a tarefa ainda de limpar as ruínas. Porque Saulo, ao presenciar o Cristo, até esse encontro, ele não se converte e vira um espírito puro. Ele se converte ao cristianismo e ainda há muito o que fazer interiormente para a transformação do espírito imperfeito para o espírito melhorado a caminho da perfeição. Mas então, com essa queda dos vícios morais e o desenvolver da humildade, ele começa essa reconstrução. E aí a gente lembra de outra passagem do Cristo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Onde muitos interpretam essa passagem como sendo, não, está aqui a boa nova do Cristo, diversas pessoas vão interpretar de diversas maneiras diferentes. E daí entram em conflitos. A achar que a interpretação que A faz é melhor do que a que B faz, e assim por diante. É a interpretação dessa passagem, não vim trazer a paz, mas a divisão, que é válida. É válida. Mas podemos interpretá-la também de uma outra forma. Quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, é que quando conhecemos o Cristo, no sentido de conhecer o seu Evangelho, começa em nós uma divisão. O que antes eu entendia como certo, como legal, como bacana, como roteiro de vida, eu passo a dividir agora em antes e depois. Porque percebo que muito daquilo que eu achava, ou às vezes até tudo daquilo que eu achava que era roteiro de vida, não é. E aí começa essa divisão para a formação e construção de uma pessoa nova. Dividindo antes, entendimento equivocado, para depois o entendimento acertado acerca da vida. E aí trazemos novamente para o nosso dia a dia. Quando do encontro com Jesus, através do encontro com o seu Evangelho, e aí trazendo para os dias atuais, através do encontro com a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, vamos começar em nós. Claro, precisa do conhecer e do levar para a prática. Vamos começar a fazer a análise espiritual, a derrocada desses vícios morais, a trabalhar em nós a humildade, a começar essa divisão dentro de nós do que antes prestava e agora a gente entende que não presta mais, de sair naquele caminho que tinha antes para um caminho que necessita fazer agora de uma maneira diferenciada. Eis então que segue Emmanuel na sua narrativa dizendo o seguinte:
A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração a atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interroga em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então viu-se orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dizia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformavam o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorava em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavavam-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento. E em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Quantas lições nesse momento dessa passagem na estrada de Damasco. Primeiro ponto. Saulo contempla, percebe, vê, não um homem qualquer. Não um simples galileu. Está diante da visão de Saulo um espírito puro. Está diante de Saulo, em toda a sua grandeza, o governador espiritual da terra. E aí fazemos mais um vínculo com o nosso dia a dia. Quando conhecemos a mensagem espírita, temos também a compreensão da grandeza do Cristo, do seu verdadeiro papel e da sua importância em nossas vidas. Como guia e modelo, como espírito puro, como espírito que faz parte de uma categoria perfeita, que são os Cristos. O Espiritismo nos permite ter essa compreensão.
Essa percepção do Cristo na sua real dimensão. Outro momento que fala a respeito da passagem de Saulo é ferido de morte. No sentido dessa impressão de ferido de morte, porque exatamente quando percebe a grandeza do Cristo, a grandeza da sua mensagem, é o fim realmente. É a derrocada geral das nossas mazelas morais. É trazemos novamente para nós, quando conhecemos a boa nova, quando buscamos trazê-la para a nossa vivência, realmente, aqueles vícios, aquelas chagas morais são feridas de morte. São atingidas para que possam desaparecer e possam surgir valores morais, graças ao trabalho de esforço constante, de perseverança na prática do bem a nível de pensamento, de sentimento, de palavras e de ações. Assim como para Saulo não dava mais para ser o mesmo depois daquele encontro, também não dá para nós sermos os mesmos após compreendermos Jesus, conhecermos o Evangelho do Cristo, conhecermos a doutrina maravilhosa e sua mensagem consoladora, que é a doutrina espírita. Não tem como ser o mesmo. Não somos mais o mesmo. Porque exatamente por mais que a gente ainda busque enveredar por caminhos tortuosos, por tentar ainda teimar nos mesmos erros, mas no mínimo a cobrança na consciência vai ser diferente. No mínimo. Para Saulo, a visão do Cristo renovava-lhe as perspectivas religiosas. Antes, muita intelectualidade e muito culto exterior. Agora, diante da grandeza do Cristo, a sua visão ali espírito imortal, agora a perspectiva religiosa de Saulo passa a ser o amor. Vivenciar o amor. Vivenciar o servir ao próximo. Então, realmente, não tem como mantermos a nossa perspectiva religiosa antiga ao conhecermos a doutrina espírita e a buscarmos colocá-la em prática. Claro, com todo respeito às demais religiões. E a enxergarmos a máxima e a grandeza dela para a nossa felicidade. Fora da caridade não há salvação. Também nesse momento, há a fala do Cristo para Saulo: não recalcitres contra os aguilhões. Um convite para que Saulo não lutasse de uma maneira improdutiva com aquilo que lhe causava sofrimento. Percebe o vazio existencial, mas está só reclamando, se queixando, tentando preencher com mais coisas, mais do mesmo, que não resolve a questão do problema de vazio existencial. Não, o caminho não é esse. Está só reclamando, se queixando daquele ente querido que partiu e sem buscar entender e ter a postura correta da vida, também não serve. Esse é o convite de Jesus a Saulo. Não lute de uma maneira infrutífera contra o sofrimento, mas de uma maneira sábia, que é entendendo o porquê do sofrimento, tirando lição daquilo ali, e fazendo daquilo ali um propulsor do nosso processo evolutivo. E aí fazemos mais uma ligação com as nossas vidas. Não lutemos com aquilo que causa sofrimento no sentido de estar só reclamando, se queixando, transferindo a responsabilidade, mas a necessidade de aprender com a dor. De buscar realmente crescer naquele momento espiritualmente. Buscar a solução de uma maneira correta, onde os fatos, as provas, o bom senso indiquem o caminho que é para buscar a solução. Em outro ponto da passagem às portas de Damasco, Saulo vai perguntar: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Percebe na pergunta de Saulo? A proposta é de servir. A proposta é de servir. Então, eu quero lhe servir, Senhor. Mas veja aí essa condição A, B ou C. Eu quero lhe servir. Agora, dá um jeitinho para que seja dessa ou daquela forma? Não, Saulo não faz esse caminho. Ele diz:
Senhor, o que queres que eu faça? Estou à disposição. Vou buscar colocar o que tenho de melhor para lhe servir. E falando de Saulo, a gente lembra do momento de Estevão, já ali apedrejado, no encontro com a irmã Abigail. E ao juntarem-se os dois, Estevão pergunta a Abigail: com quem te deixarei? E Abigail diz: eu estou com Saulo. E olha o que Estevão diz sobre Saulo. Saulo, justamente aquele que mandou que Estevão fosse apedrejado. Era o responsável pela morte de Estevão. Estevão vai dizer sobre Saulo para Abigail que Abigail, ser fiel a Saulo. E perceba, hoje, tamanha força que ele desenvolve, tamanha energia, tamanha paixão que ele tem por defender Moisés. Muito mais ele vai ter quando for conhecedor do Evangelho de Jesus. Olha a proposta de Estevão. Olha essa percepção acerca de enxergar o potencial de Saulo. E realmente, Saulo coloca o que tinha de melhor a serviço do Cristo. Toda essa fidelidade à mensagem, a defender aquela proposta, toda essa paixão a serviço do Cristo. E aí, como sabemos, tão bem narrado no livro Paulo e Estevão, como na própria Bíblia, todo o trabalho gigantesco de Paulo. Porque depois o Saulo vai passar a chamar-se Paulo de Tarso. E para nós, que estejamos também dispostos a servir, sem estar colocando condições, sem estar esperando condições melhores, mas fazendo como dispomos no momento. Colocar o que temos de melhor para fazer. O que eu gosto mais de fazer é conversar com as pessoas, nesse sentido mais um a um, tete a tete. Então se capacite, estude e realize atendimento fraterno. Quando as atividades das casas espíritas voltarem, se capacite, se prepare para isso. Não é o que você tem de bom. Algo que você bem preparar são alimentos. Então dedique-se à preparação de uma sopa para a distribuição para os mais necessitados. Eu gosto muito de falar. Tenho essa desenvoltura de falar em público. Estude, se capacite e prepare e faça palestras. Que possamos dar o nosso melhor. Sobre a pergunta de Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? O Cristo vai responder, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, a proposta para Saulo era terminar a viagem, chegar a Damasco, e lá ele encontraria a resposta para o que tinha de fazer. E aí trazemos a lição para nós. Primeira parte que o Cristo diz, levanta-te. Ou seja, se erramos, se fraquejamos, mas levantemos. Vamos nos colocar de pé para trabalhar, para servir, para fazer o bem, para amar. E quando Cristo fala sobre a entrada na cidade para que Saulo encontrasse o que deveria fazer, trazemos para nós o local para que possamos exercitar aquilo que temos que fazer é a vida de relação. Aí vamos ao Livro dos Espíritos, questão 886. No comentário, Kardec diz, a caridade pode ser exercitada em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas relações. E aí justamente esse campo de trabalho nosso para o exercício do bem, para seguirmos o Cristo, é na nossa vida de relação com os encarnados e com os desencarnados. Todo local onde a gente estiver, nós podemos ajudar desencarnados sofredores, ajudarmos encarnados que estão sofrendo, sermos úteis e servir ao bem. Onde quiser, onde quer que a gente esteja, onde a gente estiver, no lar, no trabalho, na rua, em qualquer canto. Há muito trabalho a fazer. Precisamos prestar atenção para essas lições. Perceber que onde a gente olhava, não, isso aqui não tem como praticar o bem. Tem sim.
Tem como ser útil, sim, em todos os momentos, na relação com o nosso próximo. Deus nos dá condições para que possamos exatamente vivenciar a sua lei. Nós precisamos vivenciar. Deus nos dá a condição para que a gente plante. Agora a gente tem que plantar. E tem que cuidar daquele plantio para que venha a dar frutos. Saulo prossegue sua jornada, chega em Damasco, ainda tenta procurar um outro irmão judeu, de nome Sadoc, não o encontra, fica em uma hospedaria. Em passado 3 dias do encontro com Cristo, Ananias encontra Saulo. Saulo, desde a ocorrência com Cristo até o encontro com Ananias, estava sem enxergar. Ananias vai, cura Saulo, ele volta a enxergar. E daí outra lição para a gente. A necessidade de lavarmos os nossos olhos com a água do amor. Para que possamos enxergar os outros como realmente devemos enxergar, enxergando realmente a realidade das coisas. O outro é meu próximo, o outro é meu irmão, o outro é filho de Deus, o outro é um espírito imortal, um espírito que tem uma potencialidade imensa. Imensa. Quando o indivíduo tem meramente conhecimento, ele vai observar um fruto e saber que ali dentro tem uma semente. Quando o indivíduo tem conhecimento e amor, ele vai observar o fruto, saber que dentro tem uma semente, e daquela semente ele já consegue perceber os futuros frutos. Porque o amor possibilita essa visão mais dilatada, como o próprio Cristo. Vamos trazer o exemplo dele. Lembra do sonho de Abigail? O que é que o Cristo falava? Que tinha uma grande proposta para Saulo. Saulo, naquela época, estava como perseguidor dos cristãos. Mas Jesus, observando-o com amor, já percebia toda a sua potencialidade. Outra lição da trajetória de Saulo, fundamental para muitos de nós. Ele não buscou a culpa que ele tinha das atitudes equivocadas, mas buscou assumir a responsabilidade e seguir para trabalhar. O que acontece com muitas pessoas? Errou, vem a culpa e fica naquilo ali de culpa e se afundando e vem a depressão. E o indivíduo não busca realmente resolver aquela situação ou fazer o bem para pagar aquele mal. Imagina se Saulo fica só na culpa. Nada do apoio às igrejas nascentes do cristianismo, nada de cartas de Paulo, todo o trabalho não teria acontecido. Mas não ficou na culpa. Não ficou na culpa. Assumiu a responsabilidade, sabia das bobagens que tinham sido feitas, mas partiu para a ação, para reparar o que tinha feito. É essa lição que a gente precisa trazer para nossas vidas. Se errou, percebe a responsabilidade naquilo, não fica na culpa e parte para a ação do bem, para compensar o mal feito. Saulo, depois da conversão, é abandonado. Procura a mãe, não aceita. Procura o pai, não aceita. O pai não aceita. Procura a casa do caminho. E não o aceitam lá no primeiro momento. O que esse homem quer aqui? O maior perseguidor da gente? Não, aqui não. E eles sentem o abandono. E aí trazemos para nós, na atualidade, quando nós nos sentimos abandonados, quando adotamos a doutrina espírita como a nossa fé, quantos familiares se afastam, amigos se afastam, quantos se ausentam das nossas vidas assim. Mas possamos fazer semelhante a Paulo. Paulo perseverou, amando a cada um. Que possamos também amar a todos. Paulo foi tido como alienado. Como pode um homem bonito, rico, cheio de conhecimento, com status social, com poder, abandonar tudo para estar seguindo Jesus? Quantos de nós não somos tidos como alienados quando falamos de reencarnação, comunicação com os espíritos? Dizemos um não ao suicídio, um não às drogas, um não ao aborto, um não à eutanásia, um não à pena de morte. O que é que Paulo fez? Ligou porque estava sendo chamado de alienado? Não.
seguiu pregando a boa nova. Vamos seguir pregando a mensagem espírita, sem forçar a consciência de ninguém. Paulo começa de baixo, ele sabia tecer e ele voltou ao trabalho de tecelão. Começa também, passam mais de 10 anos estudando o Evangelho de Jesus. Não começa fazendo pregações para um grande público, começa na conversa 1 a 1 com as pessoas que ele encontrava, para depois chegar ao trabalho grandioso que fez, como já citamos aqui, de apoio aos núcleos cristãos nascentes e das cartas que serviam de apoio para aqueles núcleos do estudo da Boa Nova. Então, perceber isso. Queremos fazer grandes tarefas de uma hora para outra, grandes realizações. Calma, tenhamos os sonhos, tenhamos essas metas, mas vamos construindo gradativamente. E para que possamos concluir o nosso estudo na tarde de hoje, trazemos algumas colocações de agora Paulo de Tarso, depois da conversão, depois de adotar o cristianismo. O que é que o antigo Saulo, agora Paulo, diz? Prossigo para o alvo. Que nós possamos também prosseguir para o alvo da vivência do Evangelho de Jesus, uma vivência como espíritos reencarnados como estamos. Somos espíritos e estamos reencarnados. Equilíbrio, bom senso, foco nos valores espirituais, usar das coisas materiais que não nos cause danos, dentro do equilíbrio, cumprir a nossa trajetória aqui na Terra. Paulo também vai dizer, o mal que não quero fazer, este eu faço. E o bem que quero fazer, este ainda não faço. Então, a gente vê aí aquilo que falávamos. Não foi encontrar Jesus uma modificação total e Paulo virou um espírito puro. Não. Ele precisava limpar as ruínas das suas misérias morais. Igual a gente vai ser gradativo. Gradativo. E aí lembramos de Kardec, o verdadeiro espírito que se esforça por ser melhor a cada dia. Outro momento de Saulo é quando diz, vivemos rodeados de um mar de testemunhas. Falávamos agora há pouco da vida de relação. Então eu estou aqui, num quarto, sozinho. Será que eu tenho como fazer o bem? Sim. Eu estou rodeado de espíritos. Eu posso fazer uma oração. Eu posso fazer uma vibração, posso fazer uma leitura edificante. Então, o convite para que a gente aproveite essa vida de relação, tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo material, e possamos exercitar o bem. Por fim, Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que possamos trabalhar para que a gente possa dizer isso. Combati o bom combate, vencendo a mim mesmo, terminei a carreira, cumprindo o que vim fazer aqui, guardei essa fé, essa certeza de Deus, de que sou espírito, da minha capacidade e de que vou vencer e de que estou construindo essa vitória a cada dia. Paulo ainda vai mais longe, chega a um nível ainda mais de espiritualidade quando ele diz, hoje não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Que possamos trabalhar para que possamos dizer isso um dia. Hoje não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nós temos capacidade para construir essa trajetória e chegar a este ponto também. E quem diz isso não é João Paulo, é Jesus. Quando diz, vós sois deuses. Claro, deuses com D minúsculo, mas a potencialidade que trazemos em nós. Jesus, quando nos diz também, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Que possamos estudar os romances de Emmanuel, estudarmos cada obra com muito carinho, com muita reflexão, trazendo ensinamentos para o nosso dia a dia, construindo um amanhã cada vez melhor através do bem que plantamos hoje. Então, agradecer a todos pela companhia, por terem assistido. Muito obrigado. Próximo sábado, a palestra será com o nosso irmão Jeff, a nos falar sobre felicidade e infelicidade. Que possamos agora realizar a nossa prece de encerramento, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela possibilidade de conhecer o Teu Evangelho. E obrigado por todo o auxílio que temos recebido a cada dia, a cada instante. Abençoa a todos nós,
a todos os lares, abençoa todos os necessitados, onde quer que se encontrem. Senhor, continua conosco, continua a nos abençoar. E em teu nome, Jesus, e em nome do mentor do NEASA, possamos encerrar este nosso encontro com votos de muita paz para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, foi um prazer imenso. Até o próximo sábado com mais uma palestra virtual. Que Jesus nos abençoe.